Olá a todos! Uma das coisas que eu costumo dizer no YouTube é que se você não está estudando a China, você não vai entender o futuro do nosso mundo. E olá a todos! Saudações da bela Xangai, China. Estamos participando do Simpósio Internacional de Circuitos e Sistemas de 2026. E uau, eu tenho um vídeo especial no YouTube para vocês hoje. Agora, uma das coisas que é tão importante para o futuro do nosso mundo, com certeza serão os semicondutores e a inteligência artificial. Isso é frequentemente dito sobre a relação entre Estados Unidos e China. Por exemplo, na semana passada, Donald Trump esteve em Pequim para se reunir com Xi Jinping. Ele trouxe com ele 17 diferentes CEOs americanos para virem à China e verem o que está acontecendo aqui. Você tem as duas maiores economias do mundo aprendendo a trabalhar juntas. Mas por trás disso, essa história é bastante fascinante. Porque Jensen Huang, o CEO da Nvidia, que é a empresa mais valiosa do mundo, estava aqui na China tentando incentivar os chineses a comprarem seus microchips H200. Mas aqui está o mais incrível. A Huawei já está inventando tecnologias que vão mudar o futuro desse setor. Viemos a Xangai, na China, para ajudar a contar essa história e revelar o que realmente acontece na indústria de semicondutores. Se você quer as melhores informações sobre a China e sobre tecnologia chinesa, você encontrou o canal certo. Então, vamos te levar para os bastidores e contar tudo o que você precisa saber sobre microchips em 2026. Pessoal, bem-vindos a Liu Lujiazui, o centro financeiro de Xangai, onde participo de um dos eventos de tecnologia mais importantes de 2026. Nos últimos anos, a China tem desafiado as sanções dos Estados Unidos e desenvolvido tecnologias para diminuir a diferença na indústria de semicondutores. Mas o momento da minha visita a Xangai é incrível, já que agências de notícias do mundo todo estão noticiando esse novo avanço incrível da Huawei, que vai mudar completamente o futuro da indústria de semicondutores. A Bloomberg foi a primeira a noticiar, mostrando que a Huawei agora lançou um novo sistema para diminuir a diferença em relação à TSMC, a maior e mais importante fabricante de chips de Taiwan. O South China Morning Post afirmou que o novo sistema de escala ajudará a Huawei a reduzir a diferença em relação à Samsung, da Coreia. A Reuters disse que essa estratégia ajuda a Huawei a superar as sanções dos Estados Unidos. Vou colocar os links desses artigos na descrição do vídeo. No vídeo de hoje, vou simplificar os detalhes complexos que aprendi no evento e compartilhar vídeos exclusivos da He Ting-Bo. O presidente do Comitê de Cientistas da Huawei fez o discurso de abertura na conferência deste ano em que participei. Nos últimos 60 anos, muitas vezes fui questionada na indústria como concorrente, tanto em relação à tecnologia móvel quanto à IA. Como você sobreviveu? E como voltou ao topo? Minha equipe e eu exploramos novos caminhos nos semicondutores e encontramos uma maneira de alcançar uma evolução sustentável. Você deve estar se perguntando por que isso importa. Quem liga se a China desenvolve sua indústria de microchips? Na verdade, há dados fascinantes sobre o que acontece aqui. Dê uma olhada neste gráfico que mostra como as exportações de chips da China aumentaram 100% em relação ao ano anterior, em abril. Esse número triplicou nos últimos 2 anos, e o Goldman Sachs agora estima que semicondutores, computadores e outros produtos relacionados à IA representaram 50% do crescimento das exportações da China apenas no mês passado. Deixe-me explicar isso de um jeito que você simplesmente não vai esquecer. As empresas chinesas geraram, em média, 500 milhões de dólares em receita de exportação por hora no mês passado. O setor de tecnologia chinês está em plena expansão em 2026, e isso mostra como a economia chinesa está caminhando lado a lado com a indústria de IA. Por que a Huawei aposta em uma estratégia tão diferente? É interessante porque, há mais de 50 anos, a indústria de semicondutores segue uma regra simples: produzir chips cada vez menores. Transistores menores aumentam potência, velocidade e desempenho. Isso ficou conhecido como a Lei de Moore, famosa por prever que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos. Por décadas, essa estratégia funcionou muito bem. Cada geração de chips era menor, mais rápida e poderosa. Coreia do Norte. Foi historicamente muito promissora, entregando desempenho enquanto permanecia com um bom custo-benefício. Todo ano, recebíamos dispositivos mais potentes, smartphones melhores, computadores pessoais e sistemas de IA mais avançados. Empresas de tecnologia dos Estados Unidos e Taiwan tiveram por anos grande vantagem sobre a China continental no desenvolvimento de transistores menores. E o governo dos Estados Unidos fez tudo ao seu alcance para tentar impedir que a China desenvolvesse esses chips menores. Por exemplo,
o governo dos Estados Unidos proíbe a ASML, empresa holandesa que fabrica a máquina de litografia mais avançada do mundo, de exportar sua tecnologia para a China. Muitos agora acham que isso deixaria a China permanentemente atrás do Ocidente na corrida dos semicondutores. Segundo a Huawei, essas restrições os obrigaram a repensar o futuro dos chips, já que toda a indústria de microchips enfrenta agora um grande problema. Em determinado momento, você simplesmente não pode continuar diminuindo as coisas para sempre. Quanto menores esses transistores se tornam, mais difícil e caro é fabricá-los. Só para ajudar todos a entenderem o quão complexo isso é, estamos falando de estruturas medidas em nanômetros, tão pequenas que milhares delas poderiam caber na largura de um único fio de cabelo humano. A maquinaria para fabricar esses chips avançados ficou muito cara e difícil de construir. E esse é um problema enfrentado por todos os participantes da indústria, incluindo Nvidia, AMD, TMC, Samsung e, claro, Huawei. E é por isso que a Huawei decidiu mudar o jogo. Na conferência em Xangai, a Huawei apresentou a Lei de He, nomeada em homenagem à cientista-chefe de microchips da Huawei, He Qingbo. Ao invés de reduzir o tamanho dos transistores, a Huawei foca em acelerar e tornar mais eficiente o fluxo de informação no chip. A melhor analogia que posso te dar é o trânsito em uma cidade. A antiga estratégia dos microchips fazia com que os carros ficassem menores para que você pudesse colocar mais deles na estrada. Mas a estratégia da Huawei é diferente. Eles preferiram redesenhar ruas, cruzamentos e rodovias para tornar o trânsito mais rápido e eficiente, em vez de só diminuir o tamanho dos carros. É isso que a Huawei agora chama de time scaling. A empresa apresentou uma nova arquitetura chamada Logic Folding, que altera a organização dos circuitos no chip. Chips tradicionais têm layouts planos e bidimensionais. Já o novo sistema da Huawei se assemelha a uma cidade vertical com vários andares conectados. Em vez de a informação percorrer longas distâncias pelo chip, os caminhos se tornam mais curtos, rápidos e eficientes. Segundo a Huawei, isso pode melhorar muito o desempenho, sem depender só da miniaturização tradicional. Se você quer saber por que Wall Street Journal, Forbes e Bloomberg estavam em Xangai esta semana, é porque a Huawei pode ter apresentado uma abordagem capaz de remodelar parte da indústria global de semicondutores. A Huawei agora afirma que, até 2031, seus projetos de chips podem alcançar uma densidade de transistores equivalente a processos de 1,4 nanômetros, o que colocaria a China extremamente próxima da fronteira global da tecnologia de semicondutores. E buscando lidar com uma camada de arquitetura dobrável, os processadores não podem ser reduzidos em mais de 50 cada processador, com pelo menos 4 transistores. E o clock ainda está 25% abaixo, isso é tão raro em um sistema digital. E o fio sem fio voltou a cerca de 30%. Eles também são muito difíceis de alcançar no processamento avançado atualmente. Para a indústria de semicondutores chinesa, esse anúncio significa mais que uma nova arquitetura de chip. É a chance de buscar outro caminho para avançar. Muitos analistas acham que a China teria dificuldades para competir na fabricação de chips de ponta, por não ter acesso aos equipamentos de litografia ocidentais mais avançados. Por isso esse anúncio é tão importante. Huawei está basicamente dizendo que existe outro caminho a seguir, não copiando exatamente a mesma estratégia usada por empresas como a TSMC ou a Samsung, mas redesenhando a própria arquitetura. Ainda mais impressionante é o fato de a Huawei dizer que já produziu em massa 381 projetos de chips usando essa filosofia de escalonamento mais ampla nos últimos 6 anos. Ainda este ano, os novos chips Kirin da Huawei serão os primeiros chips comerciais a usar a arquitetura de lógica dobrável e serão usados em todo o ecossistema de smartphones da empresa. A CNBC também noticiou esse avanço nesta semana e reconheceu que a rivalidade com a Nvidia e a Apple certamente está esquentando. Talvez o mais fascinante nessa história não seja a tecnologia, e sim a mentalidade por trás dela. No discurso, executivos da Huawei comentaram as dificuldades dos últimos anos sob sanções dos Estados Unidos. Muitas pessoas acreditavam que simplesmente não havia caminho para a indústria de semicondutores da China. Mas uma história compartilhada durante a conferência realmente me chamou a atenção. O palestrante citou o antigo sistema de irrigação de Dujiangyan, próximo a Chengdu, construído há mais de 2.000 anos para controlar enchentes. A civilização chinesa vem resolvendo problemas complexos de engenharia há milhares de anos. E o fato de esse sistema de irrigação ainda estar sendo usado para controlar enchentes na região cerca de 2.000 anos depois é um testemunho de como o povo chinês pensa e de sua grande capacidade de superar problemas complexos. A Huawei enxerga a atual disputa dos semicondutores de forma semelhante.
Uma frase da conferência me marcou. Nem toda criança nasce rica, mas com esforço é possível alcançar o sucesso. E mais uma vez, isso realmente te dá uma ótima visão sobre a mentalidade do povo chinês e certamente da equipe de engenharia da Huawei. Quando as sanções e restrições dos Estados Unidos começaram, a Huawei teve que mudar imediatamente sua estratégia de negócios. Eles começaram a desenvolver novas tecnologias em vários setores diferentes. Experimentei isso ao participar do Mobile World Congress, principal evento de tecnologia da Europa, em Barcelona, Espanha, no início deste ano. Os sistemas e produtos da Huawei contam com a confiança de vários países, especialmente em nações em desenvolvimento na África, América Latina e Oriente Médio, onde há grande confiança. Os produtos da Huawei permitem implantar sistemas de internet 4G e 5G e mudar completamente certos setores, como mineração, educação, medicina e saúde, usando IA e tecnologia avançada. Executivos da Huawei disseram que a dedicação a clientes e parceiros sempre foi prioridade para a empresa. Com boa parte do sul global dependente da tecnologia da Huawei, a empresa viu a necessidade de seguir em frente e continuar oferecendo resultados que ajudem pessoas no mundo todo a se desenvolver e se modernizar na sociedade atual. Existe uma citação famosa que tenho certeza de que você já ouviu e ela realmente se aplica aqui. A necessidade é a mãe da invenção. Se o novo sistema de escalonamento tal da Huawei mudará o futuro da indústria de semicondutores, só o tempo dirá. Uma coisa já está clara. A China não espera mais permissão para competir no futuro da IA, por isso volto para lá todo verão. Se você não está na China, vivenciando o país e aprendendo com empresas de tecnologia chinesas, não tem uma visão completa do desenvolvimento global e do papel essencial da China na economia mundial futura. Pessoal, vou encerrar o vídeo como comecei. Há um motivo para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e 17 dos maiores CEOs americanos terem ido a Pequim na semana passada. Eles reconhecem a importância da China e vieram ao país para firmar acordos comerciais e fortalecer relações. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos vocês pelo incrível apoio ao canal e por terem chegado até este ponto do vídeo. Vou viajar pela China nos próximos 2 meses e mal posso esperar para compartilhar mais histórias e percepções da minha experiência. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre a China, não deixe de nos seguir e deixe um comentário aqui embaixo, pois eu sempre adoro ouvir nossos fãs. E não deixe de acompanhar os próximos episódios empolgantes. Eu vou visitar alguns dos lugares mais incríveis da China neste verão e estou muito honrado por poder levar meu canal do YouTube comigo na viagem e compartilhar com vocês todas essas percepções incríveis de um dos meus países favoritos no mundo. Pessoal, meu nome é Cyrus Jansen. Mais uma vez, obrigado pelo seu apoio e estou ansioso para ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.